Olá! Sejam bem-vindos a mais um Papo Nosso. E o nosso bate-papo hoje será sobre gentileza. Você é uma pessoa gentil? O que a gentileza pode fazer por você? Talvez uma sensação de conforto, bem-estar. Mas por que devemos ser propagadores da gentileza? Por que devemos ser pessoas amáveis, pessoas gentis? Você já se fez essa pergunta? Olha que o Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, disse sobre a gentileza. Ser um homem forte inclui ser um homem gentil. Não há nada de fraqueza na bondade e na compaixão. Não há nada de fraqueza de cuidar dos outros. Você não é um bobo por ter integridade e tratar os outros com respeito. Uma certa comediante também disse: quando digo sejam gentis uns com os outros, não quero dizer com apenas aquelas pessoas que pensam como você, da mesma forma que você. Eu quero dizer, sejam gentis com todos. A palavra gentileza é muitas das vezes pronunciada por nós e nós não damos o real valor, a real pesagem que esta palavra tem a nos oferecer. Porque o que importa não é o valor da palavra, o significado da palavra, mas a ação que esta palavra é pronunciada pelos nossos lábios, pela nossa boca. Porque logo vale mais o nosso exemplo do que as nossas meras palavras. A palavra gentileza não deve ser apenas pronunciada por nós, mas ela deve ser vivida. E essa palavra gentileza, ela gera outras palavras que são muito comuns no nosso vocabulário. Palavras muito conhecidas, como bom dia, obrigada, desculpa, por favor, com licença. E muitas das outras palavras podem ser associadas à sutil palavra gentileza. Uma história de um jovem norueguês que trabalhava de inspecionar câmeras frigoríficas lá na Noruega. Essa história diz o seguinte, que este jovem, ao término do expediente de uma determinada sessão, ele começava o seu trabalho de inspecionar aquela câmara frigorífica. E assim foi. Ao inspecionar determinada câmera, ele não se deu conta que a porta daquele frigorífico fechou. E no desespero de sair, ele começa a gritar, começa a murrar a porta, começa a dar pontapés na porta, na tentativa de alguém poder escutá-lo. Mesmo ele sabendo que os trabalhadores daquela seção não estavam mais ali, ele ainda tinha esperança de que alguém poderia ouvi-lo. Mas, para sua decepção, passadas 3 horas preso em baixa temperatura dentro daquela câmara frigorífica, ele perde as esperanças, porque ele sabe que naquele local não há ninguém que pode socorrê-lo. Quando que, quase perdendo as forças pela baixa temperatura daquele local, ele ouve de longe um barulho e cada vez mais aquele barulho foi se aproximando, foi ficando maior.
mas ele não tinha forças para gritar, para pedir ajuda. Quando que ele foi surpreendido pela abertura da porta. E quem era? Era o vigia daquele local. No dia seguinte, os trabalhadores daquela seção ficaram sabendo daquele acidente que havia ocorrido e foi perguntar para o vigia daquele local o porquê que ele abriu a porta daquela câmera frigorífica se não era a rotina dele fazer aquele trabalho. E aqueles trabalhadores foram surpreendidos por uma resposta branda, por uma resposta calma, por uma explicação muito calma daquele vigia. Aquele vigia disse assim: eu trabalho nesta empresa há anos e todos os dias eu vejo centenas de trabalhadores entrarem e saírem aqui. Mas é também todos os dias que eu sou surpreendido por esse jovem com um bom dia, logo no início da manhã. E ao terminar o seu serviço, na sua saída, eu sou surpreendido por uma boa noite. Fique bem. Hoje pela manhã, ele me deu bom dia, mas percebi que todos foram embora e ele não havia se despedido de mim. Então eu lembrei que poderia ter acontecido algo com ele. Então eu me propus a procurá-lo e eu o encontrei e o ajudei. A gentileza salvou a vida daquele jovem. A correria do dia a dia não o havia tornado insensível a amar o seu próximo. Mas olha o que a Bíblia diz sobre a gentileza, sobre o pronunciamento de palavras doces. Provérbios, no seu capítulo 25, dos seus versos 11 ao 15, vai dizer assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Salomão escreve muitas coisas sobre diversos assuntos, mas ele fala muito sobre a gentileza, sobre o falar gentil, o falar amável. Em Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 12, vai dizer que nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. No capítulo 12, no verso 11 de Eclesiastes, vai dizer: as palavras do sábio são aguilhões e como pregos bem fixados. E em Provérbios 31, no verso 26, vai ser escrito: abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ei, será que a gentileza tem sido participante da nossa vida em todos os momentos? Será que a gentileza tem sido participante da sua vida em todos os momentos? Agora uma outra pergunta. Você se salvaria pelo seu ato de gentileza, como aconteceu com aquele jovem? Ser gentil não nos custa absolutamente nada. Ser gentil apenas revela
o nosso caráter. No livro de 2 Reis, no capítulo 5, vai nos contar uma história de um leproso chamado Naamã, que tinha como uma escrava uma menina de Israel. E nessa história a Bíblia vai nos relatar que aquele homem foi salvo por um ato de gentileza da sua escrava. Mas aquela menina não tinha obrigação nenhuma de ser gentil com o seu dono, com o seu senhor. Aquela menina estava em condição de escrava. Imagine a frustração que ela não tinha, a dor que ela não passava, a tristeza que ela não sentia. Mas mesmo nestas condições, ela decidiu ser gentil com as pessoas que estavam ao seu redor. E o seu ato de gentileza vai mostrar ao seu Senhor uma possibilidade para ele se salvar, para ele se curar. E assim foi. Naamã não apenas ficou livre daquela lepra na sua carne. Naamã, pelo aquele ato de gentileza daquela menina, encontrou não somente a cura, mas encontrou a salvação. Então, a gentileza pode ir muito além do que nós pensamos. A gentileza pode transformar vidas. A gentileza pode mudar a situação de muitas pessoas. Mas se por algum motivo as frustrações da vida, os problemas diários têm te fazido esquecer que ser gentil não lhe custa nada, eu tenho uma solução para você. Peça a Deus uma mudança. Peça a Deus uma mudança de hábito. Peça a Deus uma mudança de vida. Peça a Deus para que você passe a enxergar os outros, não com os seus olhos, mas com o olhar de Cristo. Porque é através de Cristo que somos nova criatura. É a partir de Cristo, é através de Cristo que esse velho homem carrancudo, ele é morto e renasce um novo homem. Um homem que vai viver, que vive em novidade de vida. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça que Deus pode te usar para transformar a vida de alguém pelo seu ato de gentileza. Deus abençoe.